Esta expressão de exclamação se faz só quando o espírito da pessoa está sendo movido pela dificuldade, pelo problema, pela luta, mas não é só pela dificuldade, problema e luta que está sendo movido. Está sendo movido porque a pessoa está ciente, a pessoa está consciente, a pessoa sabe que está no lugar certo, que está clamando a quem realmente tem que clamar. É como dizia na interpretação anterior, o verbo que tem esse propósito, saber onde procurar, o que procurar e por que procurar. Ou seja, procurar com intenção, com sabedoria, com capacidade. Procurar com inteligência. Então ela disse: Ah, Senhor dos exércitos. Ela disse: se benignamente atenderes ou atentares para a aflição da tua serva. Veja que quando ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ela não está dizendo: Senhor, o Senhor tem que olhar para mim. Senhor, eu sou tua filha, o Senhor está obrigado a olhar para mim. Ela reconhece que Deus não tem nenhuma obrigação com ela. Deus não tem nada que fazer em relação àquilo que ela está passando. E ela sabe disso. Ela diz: Senhor, se benignamente, ou seja, se é da tua vontade, se é do teu beneplácito, se é do teu querer, atentares para a aflição da tua serva. Ela não está dizendo: Senhor, o Senhor tem que me ouvir porque estou passando um grande problema. Ela diz: o Senhor deve fazer isto porque eu estou realmente necessitado. Ela não usa essa expressão. Ela usa a expressão com sabedoria. Ela usa uma expressão inteligente: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho. E ela pede um filho, não somente um filho, poderia ser filho ou filha, mas ela pede especificamente um filho varão. Ela poderia ter falado: Senhor, me dá um filho, qualquer um. Ela disse: Senhor, me dá um filho varão. Significa a sua oração de Ana que ela reconhece que Deus não está obrigado a fazer absolutamente nada em relação a ela. Segundo, mas se Deus fizer, veja que o começo da sua oração, ela diz: se benignamente atentares. Ela usa o condicional. O Senhor não está obrigado. O Senhor tem que fazer. O Senhor tem que me ouvir. Ela não usa isso. Ela diz: se. Se o Senhor benignamente atentar para a minha aflição, porque se Ele não atentar, eu não tenho resposta. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor tiver o seu desejo, se o Senhor benignamente olhar para mim e achar que eu não mereço, mas que eu, por sua graça, bondade e misericórdia, posso alcançar a sua bondade, então o Senhor me deu um filho. Todavia eu não quero qualquer filho. Eu quero um filho varão. E aqui ela mostra, nesta petição, ou seja, poderíamos dizer uma pequena exigência, se, aí o condicional, se o Senhor vai me dar um filho, que este filho seja, ou seja, aí, nesse seja, já está colocando uma exigência, já está colocando um acréscimo que não deveria ser, porque está primeiro o condicional, sim. Mas aqui entra a visão do verbo proposital, a inteligência, o propósito, o projeto pelo qual ela está pedindo. Ela diz: se o Senhor atentar, se o Senhor me der o filho, se o Senhor achar que eu mereço, não por meus méritos, mas por sua bondade, por sua misericórdia, então me dê um filho varão. Por que eu estou pedindo um filho varão, disse esta mulher, em sua oração? Por que eu estou exigindo que Deus me dê um filho e não uma filha?
eu estou exigindo, eu estou pedindo a Deus um filho varão. E ela diz, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ou seja, esta mulher está fazendo uma petição a Deus, para que Deus lhe dê um filho, e que este filho seja varão, porque se Deus lhe dá um filho varão, esta mulher o devolverá para Deus. Ou seja, não é uma petição egoísta, dizendo, Senhor, eu quero um filho, eu quero ter um filho, e não importa, eu quero ter um filho. Senhor, me dá um filho. Como temos na Bíblia o caso da esposa de Jacó, Raquel. Que Raquel começou insistentemente, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Também tinha esse mesmo problema da falta de a madre cerrada. E me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Teve o primeiro filho. Não contenta com isso, me dá um outro filho, um outro filho, um outro filho. Ela exigiu. Teve o segundo filho, mas morreu no parto. Ana não usou essa atitude. Ana disse, se o Senhor benignamente olhar para a sua serva, se o Senhor atentar para mim, não se esquecer de mim, e me der um filho homem, um filho varão, eu o devolverei para o Senhor, porque esse filho vai servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Esta oração não é uma oração egoísta. Me dá porque eu quero, me dá porque eu tenho que ter, me dá porque eu quero estruturar minha família, me dá porque eu quero sair dessa vergonha de que a outra mulher, Penina, fala mal de mim. Eu quero mostrar para as outras que eu também sou mulher completa. Ela não faz nenhum tipo de petição dessa maneira. Ela somente diz, se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz uma promessa ao Senhor. Ana diz, se deres um filho à tua serva, o dedicarei a ti. O devolverei para ti. Isto mostra que Ana não estava preocupada em ela ter uma descendência. Isto mostra que o maior projeto de Ana não era ela poder dar à luz um filho e engrandecer a sua família. O grande propósito de Ana era ter um filho para dar uma descendência ao ministério, à obra de Deus. O versículo 12 nos diz, e sucedeu que, perseverando, que interessante esse verbo aí, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e se moviam seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. É a palavra certa, a tradução certa, que beiços. Lábios. Se fala em beiço, poderíamos dizer uma protuberância labial. Ou protuberância vocal, né? De repente ela era bem abastecida. Seria exatamente os traços próprios da região. Como está nas traduções que vocês têm aí? Lábios. Aqui está beiços. Então, porquanto Ana no seu coração falava e não se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, e só se moviam os seus lábios,
porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Há uma coisa interessante nisso aqui. Não é só quando nós estamos orando, mas não sei se você já deparou que, ou reparou, não deparar, né? Observar, reparou, que sempre há pessoas que estão observando para nós o que fazemos, como fazemos, quando fazemos, onde fazemos. Interessante que há pessoas que gostam disso, não há pessoas... Eu costumo dizer que há certos crentes que seriam excelentes repórteres. Alguns crentes têm suas orelhas como se fossem antenas parabólicas, andam buscando a sintonia. Tem aqueles olhudos, né? Através da parede. Só olhudo? Orelhudo? Bocudo? Beiçudo, nesse caso aqui seria mais prático. Eu não estou acusando Eli, mas isto mostra esta atitude aqui, este comportamento de Eli, bem como o comportamento que a gente vê por sua vida, por ter criado seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Os criou mal. Foi um tipo de pai que sempre achou bonito o que os seus filhos faziam. Aquele tipo de pai que não vê defeito em seu filho e que bate palma para tudo que ele faz. Que bonito, que lindo, que maravilhoso, que perfeito. Ah, meu filho, meu filhinho, meus filhos são inteligentes, são sábios, são capacitados. Ofni e Finéias era esse tipo de filhos. Faziam o que queriam dentro do templo, brincavam dentro do templo. Filhos do sumo sacerdote, viveram a vida que nenhum outro tinha vivido. Quando cresceram, se tornaram sacerdotes, porque eram filhos do sumo sacerdote. Logo se tornaram sacerdotes e passaram a fazer as coisas da pior maneira possível. Se embriagavam dentro do templo, tomavam as coisas do templo, abusavam das pessoas e se relacionavam sexualmente com pessoas e roubavam coisas das pessoas. Supostamente eles estariam por cima de tudo. E Eli, que era o sumo sacerdote, fazia vista grossa ao que os seus filhinhos faziam. Isso trouxe um problema muito sério. Quando se estuda a vida de Eli, o sumo sacerdote, muito embora sendo sumo sacerdote, sendo um homem de Deus, mas com esse defeito muito grande, não ter uma postura de poder ensinar. Porque ensinar não é só rir para os filhos. Ensinar é falar não quando ele não tem que ser não. Chorou, lamentou, sofreu, está passando necessidade. Não é não. Não pode ser talvez, quem sabe, possivelmente. Não é não. A Bíblia diz que o teu sim seja sim, que teu não seja não. O que passar disso é do maligno. Eli não entendeu isto. Ele passou a mão em seus filhos e deixou que seus filhos fizessem o que eles bem queriam. E ele está sentado à entrada do templo, viu que a mulher entrou, começou a orar. E ele fica olhando a mulher, que a mulher está mexendo os lábios, né? Os beiços. E não se ouve nada. Ele fica olhando assim, essa mulher está bêbada.